E aí, que bom que você está com a gente. Seja bem-vindo a mais um episódio Conexão BR. Estamos aqui direto de Brasília, gravando esse episódio. Hoje o nosso convidado, vamos falar de tecnologia, de inovação, de transformação. Ele que já está há um bom tempo nessa empresa que eu tenho certeza que você tem aí no seu ambiente de trabalho, na sua casa, Logitech. Estou aqui com ele, seja muito bem-vindo, Franklin Nascimento, da Logitech. Tudo bem, Franklin? Tudo bem, Marcos, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre tecnologia, né? É um mundo que eu vivo. E aí você falou tudo, né? Logitech é a marca que todo mundo tem vontade de ter, todo mundo tem desejo. E estamos aqui para conversar sobre isso. E quando eu te conheci, a primeira vez que eu bati o olho você estava de uniforme, na camiseta, eu falei, cara, eu utilizo isso aí no meu ambiente de trabalho, no mouse, no teclado. E é assim que as pessoas batem o olho já. É isso. Não tem... A marca Logitech é uma marca muito conhecida e desejada, né? É objeto de desejo aí dos adolescentes, né? Porque a gente é líder mundial na parte de games. E isso reflete quando o adolescente vai para o mundo comercial, né? Começa a trabalhar, ele já traz a história da Logitech desde casa, quando era só diversão, né? Ele já traz para o mundo já profissional dele. E você que é head da Logitech aqui no Brasil, já está há um tempo, pode falar como conhecedor de causa da empresa. Sim, eu sou responsável na Logitech pela área de setor público, né? Então, a Logitech hoje é presente aí no governo brasileiro já como uma das marcas bem comercializadas dentro do governo, né? E isso também graças à qualidade dos produtos, né? E à disponibilidade que a gente tem, né? A Logitech, não sei se você sabe, Marcos, é uma empresa suíça, né? A grande maioria não tem essa ideia que a Logitech é uma empresa suíça. Às vezes pensa que é americana, pensa que é chinesa. Então, para muita gente é surpresa quando a gente fala que a Logitech é uma empresa suíça. Vamos ao início então, Franklin. Como que começou a sua vida na área da tecnologia? Sua trajetória? Eu estou na área de tecnologia já há mais de 30 anos, né? Posso não parecer esse tempo de profissional aí na área de tecnologia, mas sempre trabalhei com... Cara, vou falar de pequeno, meu pai me deu meu primeiro computador, acho que com 6 anos, 5 anos, já numa época assim que era mais complexa, e desde então sempre trabalhei com tecnologia, né? Então, na parte profissional, eu já trabalhei com algumas marcas muito conhecidas no mercado, né? Desenvolvendo projetos extremamente complexos para Banco do Brasil, Caixa Econômica, Serpro, Bacen, né? Projetos que envolvem data center, toda uma parte muito complexa. E nos últimos 6 anos que eu estou na Logitech, eu vim para trabalhar com parte de videoconferência, né? A videoconferência foi um grande boom no mercado nos últimos 4, 5 anos, né? E quando eu cheguei para a Logitech do Brasil, a Logitech estava começando a reformular toda uma estrutura de vendas para B2B, que é a parte de venda para grandes empresas, né? E aí precisavam de alguém com experiência em setor público. E eu já trabalhava pelo menos há uns 14 anos na área de setor público, tanto na parte de desenvolvimento de projetos como na área comercial. E aí começou, né? A gente começou a desenvolver uma estrutura dentro da Logitech para apoiar todos os parceiros da Logitech e construir um programa de parceiros, de canais Logitech, que poderiam ter o quê? Maior excelência na venda dos produtos. Então, a gente dividiu dentro da Logitech uma estrutura para área de governo, que eu era responsável, aí criamos uma área de mercado privado e a gente começou a desenvolver um programa de canais. E você me dizia, e eu quero que você conta para quem está assistindo a gente, fica fácil, entre aspas, chegar para apresentar um produto, uma marca, que já está no dia a dia dessa pessoa que vai ser apresentado o produto? Fica muito fácil. Dificilmente eu chego
numa empresa do governo brasileiro, algum órgão, né? Você chegar numa grande empresa como a Petrobras, você chega como um Banco do Brasil, um STF, por exemplo, né? Um CNJ, e você não é recebido com o mesmo discurso, que é o quê? Nossa, Logitech, eu adoro Logitech. Como você falou, né? Eu tenho Logitech lá em casa, sempre foi o meu produto. Quando falava em comprar algum teclado, algum mouse, tinha que ser Logitech, principalmente pela qualidade do produto, né? Então, quando você tem essa história, que você já tem em casa um produto, que você compra ele lá, e você usa ele, um mouse Logitech, já por 18 meses sem trocar uma pilha, para você ter ideia, Marcos, a gente tem casos de chamado que você comprou um mouse e já está trabalhando com esse mouse 2 anos sem trocar uma pilha. E aí o usuário lá para de funcionar, ele abre um chamado na Logitech, ele liga na Logitech. Fala, meu mouse parou de funcionar, eu sei que não está na garantia, porque a Logitech tem esse hábito de atender os nossos clientes, independente de estar fora de garantia. Então, aí ele fala assim, vai fazendo o primeiro atendimento do cliente ali, aí você já trocou a pilha do seu mouse? Aí muitos não sabiam nem que usava pilha o mouse. Aí o cara troca, não, já está funcionando. Só tirar a tampinha de trás. Só tirar a tampinha de trás, vamos ver se tem uma pilha, então vamos trocar. Você tem uma pilha e troca, e está funcionando. Então, o produto, ele tem uma pegada tão eficiente na questão de consumo de energia, que às vezes a pessoa esquece que o produto é a pilha, né? Então, você chega com esse para apresentar um produto. Hoje, a Logitech é líder mundial também no cenário de videoconferência, para a gente desenvolver um projeto de salas muito tecnológicas de videoconferência, mas o cara já vem com aquela ideia de que o Logitech é o melhor produto, que sabe que se ele botar a Logitech lá, não vai ter problema. Não, é impressionante, você bate o olho na escrita, no nome, né, da pessoa, poxa, o fulano trabalha em tal empresa, nossa, você é da Logitech, como eu dizia, né, quando eu te conheci a primeira vez aqui, poxa vida, lá onde eu trabalho, o mouse e o teclado é da Logitech, mas não para por aí só em mouse e teclado nesses periféricos, né, não. Franklin? É importante, assim, a Logitech, ela tem algumas verticais, né, e algumas empresas que são da Logitech que muitos não conhecem, né? Então, por exemplo, a gente tem de caixas de som dessas Bluetooths que todo mundo adora para levar para uma praia, para um campo. Confraternização. A gente tem uma marca que chama Ultimate Ears. Essa é uma marca bem conhecida na Europa, Estados Unidos, que, para você ter ideia, foi desenvolvido através do Van Halen, o guitarrista. Né? Então, ele criou o Ultimate Ears, aí a Logitech incorporou e a gente desenvolve essas caixas de som. Aí você tem, na parte de games, cara, é alvo de desejo da grande maioria. Vamos entrar um pouquinho nesse mundo de game, porque é amplo, Franklin. É bem amplo. Vai desde um carro de Fórmula 1, do volante, algo mais comum, ou caso você queira investir mais, o Flight Simulator também. Tem os dispositivos para Flight Simulator, aí os dispositivos para simulação de corrida, né? Então, a gente tem uma linha de volantes, né, que é acho que é o mais vendido hoje no mundo, são os volantes da Logitech, G920, G923, toda essa linha. O pessoal já foi migrando, porque sempre foi o equipamento mais desejado para quem gostava de simulação, né? É lógico que hoje a gente tem produtos extremamente high-ends. Né? O que seria high-ends? Para quem é leigo? Um produto, por exemplo, que a gente vai chegar ao custo de 20, 30 mil reais para fazer um simulador de corrida. Então, por exemplo, hoje a gente falando do melhor volante do mercado de entrada é o da Logitech, que já te entrega um nível de profissional ali absurdo, né? Por exemplo, um G923 é R$2.000. Então, só que são nichos de produtos diferentes. Então, você tem aquela pessoa que, além de ser entusiasta, ele precisa fazer um treinamento mais preciso de corrida. Quem é piloto profissional, e aqui em Brasília a gente tem
grandes profissionais do automobilismo que utilizam esses equipamentos. Aí eles vão utilizar um produto mais high-end, que vai te dar mais responsividade, né? Uhum. Ele vai te dar mais força ali no force feedback, que é a força que o volante faz, né? Ele vai simular mais o estado real do carro ali. É uma entrega real. É uma entrega fiel real. ao que ele vai encontrar nas corridas. Tanto para o volante como para o pedal. Então, o pedal ele vai ter uma pressão regulável pro freio, para a embreagem. Então, assim, é um nível de brincadeira que você começa a entrar, que você vai querendo cada vez investir mais. Você tirou as palavras da minha boca, que eu ia falar exatamente isso. Tem o volante de entrada, mas daqui a um tempo a pessoa ela quer subir o nível. É a mesma questão do mouse e do teclado. Uhum. Né? Por exemplo, muita gente hoje corre, né? Gosta de correr, gosta de fazer um jogging, mas começa ali fazendo uma caminhada e depois começa a fazer as provas de 5K. É de 5K, 10K, 15K, não, já vou tentar uma meia maratona. E para isso, o que você faz? Você começa a investir em quê? No tênis. No tênis. Né? Então, o primeiro investimento que o corredor faz, é lógico que todo mundo vai para um reloginho, Garmin, esses assim, mas é o tênis. Mas ninguém nunca pensa no mouse, o quanto que você utiliza no dia a dia. E aí você compra um produto de entrada. Mas, por exemplo, você tem ideia quantos quilômetros você movimentando o mouse num horário comercial de trabalho durante o ano você roda? Não tenho ideia. E se a gente for parar nesse contexto que você está dizendo, pessoas que utilizam no dia a dia, você utiliza mais o mouse do que o teclado. Muito mais. Então você movimenta, para você ter ideia, em 12 meses, quase uma meia maratona. 21 quilômetros com o mouse para lá e para cá. Só que muitos não querem investir no mouse. Entendeu? A Logitech hoje, ela tem produtos de ergonomia tão desenvolvidos, com uma pesquisa tão avançada, justamente por isso. Que é o quê? É você ter um produto que você, por exemplo, você vai ficar horas e horas trabalhando e vai ter a menor pressão nos músculos do braço. Porque o que mais você tem é o quê? Esforço por repetitivo, né? Lesão por esforços repetitivos. Uhum. Então, hoje a parte ergonômica é extremamente desenvolvido nisso. E aí você tem o quê? Você tem a necessidade de investir num produto de melhor qualidade. Né? Porque fora isso, você tem o que a gente estava discutindo de pilha, né? Isso. Você pensa assim, eu que trabalho com o setor público, um grande órgão vai fazer uma licitação para compra de 8.000 mouses e teclados, né? Sem fio. Se você não compra um produto que seja eficiente energeticamente, o que vai acontecer? Como eu já ouvi diversos relatos, a troca de pilha é quase mensal. Muitos produtos eles não têm essa eficiência e demandam uma necessidade de troca de pilha. Agora você pensa, 8.000 combos de teclado e mouse, que vão ter quase um pack de 4 pilhas ali. 8.000 por mês. Então você está falando de 32.000 pilhas por mês. Por mês. O teclado Logitech e o mouse Logitech, a gente garante muitos de 12 a 24 meses de utilização com um combo de pilhas, chegando até 36 meses em alguns produtos. Né? Então, por exemplo, você está falando não só de economia financeira ali, mas a gente está falando também de sustentabilidade. Que olha o tanto de bateria que você está deixando de jogar no meio ambiente. Você está jogando no meio ambiente. E assim, as pessoas às vezes não têm essa correlação, né? Aí, porque você tem um produto que é um pouco mais caro, mas em compensação, no final das contas, ele acaba saindo mais barato. Porque você comprar pilha é muito caro. Senão não falam a pilha ruim, porque a pilha ruim já não aguenta mesmo. Já não aguenta. Né? Agora, quando você tem um produto que exige que você está sempre trocando essas pilhas, e é o produto que não vai te entregar, é o que você acabou de dizer aqui, o
o tempo de uso que eu estou utilizando ali no dia a dia, né? A somatória final no final do mês, se eu for colocar, usando de exemplo que você falou dos 8 mil, essa conta lá no final vai ficar cara. Cara, esse caso que eu tô te falando é um caso verídico e o órgão teve que fazer uma licitação de pilha. Porque a demanda de pilha era tão grande que ele teve que fazer uma licitação só para pilhas. Então, fora outros problemas de segurança, né? Nesse mesmo órgão, ele passou relatos que era o seguinte, ele tinha um setor que tinha 60 posições, por exemplo. Né? Aí você pensa, você tem 60 mouses e teclados sem fio, um do lado do outro. Acontecia que um mouse movimentava o outro mouse da outra posição. Uau! Interferência. Aí você pega um produto Logitech, grande maioria hoje eu tenho ele com criptografia de segurança entre o dongle, né, que você coloca no computador, e o mouse e o teclado. Então você não tem esse tipo de interferência, você não corre o risco, né? Então você tem, eu tenho licitações ou algumas empresas como bancos, quando vão comprar, tem como exigência que o teclado tenha criptografia AES de 128 bits. Você já entrou num assunto que eu ia te perguntar agora. Algum setor público, alguma empresa, ela pode fazer esse estudo, né? Sim. E aliás, vocês fazem esse estudo Sim. na hora de atender, de mostrar o melhor produto ali que vai ser utilizado. O que acontece? Falando principalmente de setor público, hoje, né, a lei que rege é a 14.133. Né? Então, ela pede que o órgão responsável faça o ETP, que é o estudo técnico preliminar em relação à demanda que ele está pleiteando ali. Então, ele quer comprar alguma coisa, mas ele tem que ter um estudo técnico sobre esse produto e sobre a demanda da necessidade dele. Então, primeira coisa, uma licitação é comprar pelo menor preço. Em grande quantidade? Em grande quantidade, pelo menor preço. Certo. Então, na licitação, você tem uma especificação técnica do produto que você quer comprar. Então, você coloca, o meu produto que eu quero comprar, ele tem que ter duração de pilha comprovada de pelo menos 12 meses, tem que ser a prova de respingos ou pequenos derramamentos, tem que ter certificação de sustentabilidade. Você tem vários itens que você vai colocar nesse edital como norma que o produto que vai ser vendido tem que atender. Uhum. Isso aí é o que tem que ser feito. E esse produto, ele não pode ser direcionado para um fabricante. Então, por exemplo, você tem que ter uma possibilidade de concorrência de pelo menos 3 marcas diferentes, para que tenha uma briga de preços. Uhum. Entendeu? Então, assim, a ideia é que tenha uma concorrência, você tem a possibilidade de comprar com menor custo, mas comprar o melhor produto. Né? Então, o órgão hoje, ele faz um estudo técnico preliminar, faz um estudo das demandas que ele precisa, porque, por exemplo, se ele não estudar e colocar uma especificação extremamente generalista, qualquer produto pode entrar. E, às vezes, um produto de baixa qualidade. Hoje, muitos colocam que existe uma necessidade de ter fabricante. O fabricante deve ser um fabricante aqui no Brasil, que tenha garantia em todo o território nacional, tenha os meios para que seja acionada uma garantia, um telefone, um e-mail, um site, né? Ou seja, para que seja um produto real. Uhum. Porque senão muita gente pode chegar lá num site chinês e comprar em grande volume e simplesmente vender aqui para o mercado nacional. Uhum. Né? E necessariamente não é uma marca presente no território nacional. Então, o governo hoje ele tem essa preocupação de pós-pandemia. O que aconteceu? Teve uma invasão muito grande na pandemia de produtos de baixa qualidade, porque era muito difícil ter produto para ser consumido. Mas aliado a isso seria um baixo custo também de aquisição. Esse é o problema. Por isso que entrou no mercado. Justamente. O governo precisava do produto.
Aí chegava um produto de baixo custo Uhum. e ganhava a licitação. Simplesmente ganhava. Mas necessariamente esse baixo custo ele refletia numa baixa qualidade de produto. E aí o que acontecia? O governo era praticamente, com pouco tempo, tinha muita quebra de produto, baixa qualidade de produto, e com pouco tempo teria que fazer uma nova licitação. A famosa durabilidade do produto, baixíssima. 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 E você que tá tão imerso, tá todo dia na tecnologia, o que te motiva, Franklin, Cara, nesse universo de tecnologia? A motivação é a própria tecnologia para mim. Eu sou fissurado em tecnologia. Então, eu vou te contar, por exemplo, como eu entrei na Logitech. Eu já era responsável por uma área numa outra grande empresa. Era referência na parte de suporte de pós e pré-venda. Então, dava suporte para grandes órgãos do governo, como que eu falei, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Receita Federal, SERPRO. E aí, eu já estava num nível de conhecimento daquela área que já estava meio estabilizado. Eu era referência, estava super bem. E eu sempre fui fã da Logitech. Como você falou, né? Uhum. Eu tinha Logitech, cara. Meus produtos eram tudo Logitech, volante Logitech, parte game Logitech. E um dia eu estava numa grande feira de um grande distribuidor do Brasil de produtos e tinha um time da Logitech apresentando. Aí eu vi a primeira palestra do pessoal, vi a segunda e fui para um bate-papo com eles. Aí eu cheguei e falei, cara, por que você não me contrata? Eu sou bom. Você chegou e Cheguei assim, mandou essa. Mandei essa. Aí o pessoal, mas o que você faz? Aí eu falei, contei um pouquinho da minha história, ele manda currículo para mim. Depois de 6 meses, mais ou menos, o pessoal entrou em contato. Fiz várias entrevistas com um time lá de fora. E passei, e desde então eu estou na Logitech, porque eu sou muito fã da marca. E isso, a Logitech é tão inovadora em termos de produto, que depois que você está na Logitech, você fica conhecendo as histórias. Muitas vezes a gente lançava produto fora do tempo. Ele era tão moderno para a época que não vendeu na época. Então você via produtos assim comercializados que eram muito à frente do seu tempo. Então, a Logitech, ela, por ser uma empresa suíça, ela é muito focada na qualidade, na precisão dos produtos. E aí, essa questão de você conquistar a pessoa de dentro de casa para chegar para um ambiente comercial, um ambiente profissional, é muito legal. E fidelizar, então, com a marca? Você fideliza desde quando o cara é adolescente. Uhum. E aí, falando nos produtos de referência, você tem atuado diretamente em trazer soluções de videoconferência aqui pelo Brasil. O que você pode contar para a gente, os desafios, as novidades, o que vem por aí? Cara, a pandemia, né, ela trouxe uma necessidade muito grande de comunicação. A gente lembra das lives. Foi febre. Lives, crescimento das plataformas de comunicação como Zoom, Microsoft Teams, Google. Home Office, né? O home office. Aí chegou o que a gente chamou o grande êxodo. O que seria? Que todo mundo tinha um escritório, tinha um ramal, é verdade, né, tinha uma mesa, tinha uma posição, e você teve que ir para casa, né? Foi bem de forma abrupta, né? Porque você estava em fevereiro do ano, você estava em casa, em abril, não, você estava indo para o escritório ainda, pós-carnaval na época da pandemia, março, abril, estava todo mundo em casa praticamente. E ficou o ano todo ali. Ficou o ano inteiro. E o que aconteceu? Todo mundo teve que comprar headset, webcam, teclado, mouse, cadeiras, monitores. Por quê? O que eu falo é que todo mundo saiu do escritório e quando tinha um problema, o que o pessoal fazia? Chamava o garoto da TI. Para resolver. Esse estava cheio de trabalho. Ele ia lá, às vezes era um cabo só que estava desconectado, só que você estava em casa nesse momento agora. E o equipamento dele de casa não era o mesmo que ele utilizava lá.
era melhor o de casa, porque ele comprou um produto Logitech. Uhum. Ou o órgão forneceu muitas vezes, por uma licitação que ele fez, uma webcam Logitech para ele. Ele não conhecia, às vezes não conhecia Logitech, porque... E começou a ter mais qualidade em casa. Porque você tinha lá na sua posição, no seu órgão, você tinha um monitor. Em casa você tinha 2 monitores, né? Você tinha um mouse de melhor qualidade porque você comprou o seu mouse. Porque você estava trabalhando. Você comprou uma cadeira melhor. Você não precisava mais chamar o garoto da TI. Você começou a entrar dentro das funções do Teams, dentro das funções do Google, habilitar o microfone, desabilitar o microfone, selecionar a câmera, mudar de câmera. Você começou a fazer tudo isso, né? Então, o que eu falo é que todo mundo começou a ter uma exigência muito grande de tecnologia, né? Às vezes ele já tinha um computador de melhor qualidade do que aquele notebook fornecido pelo órgão. A tela dele já era melhor. A tela era melhor. Então, aí passou pandemia, movimento híbrido surgiu, que era o quê? Grande maioria em casa, pouca gente dentro dos escritórios. E ainda tem aquele que de segunda a sexta, vamos colocar assim, segunda ou quarta e sexta, você pode ficar em casa para trabalhar de casa. E aí, o que ele fez? O mercado mudou, né? Ele foi para o mercado híbrido. E os dias que ele estava no escritório, necessariamente ele não tinha a mesma estrutura, nem a mesma internet. A internet da casa dele era melhor. Isso é um ponto importante também. Que todo mundo reclamava. Todo mundo chegava, para que eu vou vir para o escritório se a internet da minha casa é melhor, eu tenho um hardware melhor, eu tenho dispositivos que me dão mais qualidade de trabalho. Aí começou a ter esse grande impasse, né? E aí começou a ter o quê? Uma necessidade de melhorar também os escritórios. Porque muitos escritórios foram entregues no período de pandemia, né? O órgão estava lá com quase 1 ano e meio fechado, entregou um prédio, entregou o outro, esses aluguéis foram mudando e hoje está retornando de novo, né? O mercado continua híbrido, mas você vê uma pressão extremamente grande de grandes empresas que as pessoas voltem para o trabalho também dentro dos escritórios. Ou que pelo menos 2 vezes na semana estejam presentes no escritório. Lá no escritório, todo mundo. E aí você chega no escritório, você tem tudo muito fácil em casa, você chega numa sala de reunião, que muitas vezes tem uma grande tela e um equipamento defasado de videoconferência. Que a gente falava na época, era um termo que a gente usou bastante, a gente tem 2 épocas de videoconferência. A época dessas grandes plataformas, como a gente conhece hoje, e a época dos codecs de videoconferência, que eram plataformas, que eram redes internas das empresas, né? Um grande backbone de videoconferência, com equipamentos muito específicos e caros de videoconferência. Esses equipamentos, você para operar, geralmente tinha o quê? Era um controle remoto, igual de uma televisão, e ninguém sabia usar. Você demandava uma equipe de videoconferência para subir a videoconferência de todos os pontos. Não é igual você entra no Teams, ou no Google, ou no Zoom, e manda o convite para todo mundo. Tá todo mundo ali online. Ou você pega o seu WhatsApp, chama todo mundo no vídeo e faz uma videoconferência. Ou seja, você quer o quê? Praticidade. O que a Logitech tem hoje e trouxe para o mercado? A Logitech, ela tem uma grande linha de produtos de videoconferência, de custo mais baixo para pequenas salas, 3, 4 pessoas, até salas de 50 pessoas. Então, é o que eu falo, que você não precisa comprar uma Ferrari para andar no kartódromo. Antigamente, a videoconferência era assim. Você só tinha praticamente 2 modelos de equipamento. E todos eram a Ferrari, mesmo que seja para uma sala para 4 pessoas. Então, a gente trouxe um portfólio gigantesco de produto. E aí, pós-pandemia, a gente voltando a esse êxodo reverso, você precisava de quê? Praticidade na utilização dos produtos. Então, a gente trouxe algumas telas touch, né, que a gente chama de TAP,
com alguns equipamentos que são já processados com a imagem do Teams, ou a imagem do Zoom, ou a imagem do Google. E aí você tem a usabilidade similar a um celular. Você só vai lá, ingressar na reunião, você simplesmente clica. Eu quero chamar o Marcos. Marcos, arroba, alguma coisa, gov.br. Aí você adiciona lá, começa a reunião. Isso aí aconteceu com a gente numa sala de crise na Caixa Econômica, no período de pandemia. Né? Eles montaram uma sala de crise, a gente emprestou alguns equipamentos lá, e aí eu montei esse equipamento com a tela touch, tudo lá para uma sala de crise, né? E tava lá somente a secretária, que não conhecia o produto, nunca tinha olhado, eu mostrei para ela, tá aqui, começar, é só clicar aqui, ela clicou, aí apareceu a videoconferência. Aí, adicionar pessoas, ela começou a chamar um monte de gente da caixa. E as pessoas começaram a entrar. Ela, é só isso. É só isso. Então, assim, você tem que trazer o quê? A facilidade da operação que você tinha na sua casa, que você tem no celular, para o ambiente corporativo. Você já está respondendo, então, a pergunta que eu ia fazer agora. Como que o mercado brasileiro tem respondido esses avanços tecnológicos e a Logitech presente nisso? Bom, a gente tinha uma restrição de tecnologia muito grande por conta dos equipamentos serem muito caros da parte de videoconferência. Então, videoconferência era um nicho muito específico para o governo, né? E para grandes empresas privadas, porque o custo era muito alto. Você ia montar uma sala de videoconferência, passava dos 150 mil. Uau! Né? Isso para uma sala. Né? E aí você tinha 30 salas e você tinha que montar uma estrutura específica para videoconferência dentro de um backbone de rede. Com esse desenvolvimento dos softwares e a utilização ele em plataformas de computador, tornou-se necessário que todo mundo começasse a investir em tecnologia, porque todo mundo precisava se comunicar. A pandemia trouxe isso. Né? E aí começou a descobrir o quê? É muito mais barato eu fazer uma videoconferência do que mandar o Marcos para São Paulo. Vou mandar o Marcos para Manaus. O custo é muito menor. É menor. Às vezes o custo de uma viagem do Marcos para Manaus vai sair o preço de eu comprar o equipamento para botar numa sala para 20 pessoas. Não é só a passagem de ida e volta. Não, é a estadia, a diária. Tudo. Então você pensa, às vezes você ia mandar 4 pessoas do órgão para um local desse. Então, esse custo, muitas vezes era mais barato do que montar uma sala de videoconferência. Então você via, falando do mercado público, muitas salas de reunião que tinham o quê? Uma televisão. E aí, no máximo, eles pegavam uma webcam, que era da Logitech, pegam uma tela de 60 polegadas, colocavam uma webcam lá em cima da TV e fazia aquilo de uma sala de videoconferência. Às vezes você tinha uma imagem boa, mas não tinha uma captação de áudio bom, porque a webcam é para 1,5 metro de distância. Só que a pessoa queria que a webcam captasse para uma sala com uma mesa de 20 pessoas. Seria algo meio que palestrante, né? É quase um palestrante. Só ia ficar lá e não ia ouvir muito bem. Não ia. Então, além do áudio ser ruim, a imagem, então, nem se fala. Cara, surgiu a necessidade. Então, o Brasil hoje, ele consome o que tem de mais moderno em soluções de videoconferência. Tudo que tem de melhor no mundo, a Logitech traz para o Brasil. Então, por exemplo, aqui em Brasília a gente tem um showroom. Em São Paulo, a gente também tem um outro Experience Center, que tem todos os produtos. Aqui em Brasília, por exemplo, você entra aqui na sala que a gente tem no BR Office, ele tem o que tem de mais moderno em videoconferência no mundo, está ali naquela sala. Você tem uma câmera de apresentação, que você tem um quadro branco e você digitaliza tudo que você está escrevendo. A inteligência artificial capta o que está no quadro branco, te deixa transparente para não atrapalhar a visão de quem está remoto. E você pode mandar esse vídeo que está captando aqui para quantas pessoas quiserem. Você está numa sala com 200 pessoas, todo mundo está vendo essa captação.
Uhum. Então você tem uma câmera com inteligência artificial que ela vai melhorar a sua imagem, vai separar você em grid para te dar um destaque. A gente lançou uma câmera no ano passado, que é a Logitech Sight. Ela foi considerada um dos maiores eventos de tecnologia pela revista Times no ano passado. Está lá em destaque. Ela tem duas câmeras 4K de grande ângulo, de mais de 300 graus, que ela faz o seguinte: numa mesa, geralmente uma mesa de videoconferência, ela é linear. Aí você tem várias posições lado a lado. E a câmera de videoconferência está na ponta de uma mesa. Então você pensa, eu estou nessa ponta, a câmera está na ponta de lá. O Marcos está aqui. Se eu estou aqui de costas e a câmera de lá, geralmente eu vou tampar a visão do Marcos. Não é verdade? Sim. Então a gente tem uma câmera aqui no centro que, se eu estiver falando nessa posição, ela vai me colocar de frente. Ela vai colocar você de frente para quem está remoto na videoconferência. E precisa de uma grande equipe para monitorar isso? E não precisa mais. Não precisa? Não precisa. Antigamente você tinha o quê? Uma grande equipe para cuidar de uma estrutura de videoconferência. Hoje não. Hoje é uma estrutura que é de uma operação similar ao Microsoft Teams, ao Google, ao Zoom. Então você não precisa de uma equipe especializada de videoconferência para operar o sistema. Qualquer pessoa que vai chegar na mesa vai estar lá. A agenda da reunião, você só vai dar, é o que a gente fala, just tap. Só dá um toque que vai começar. É muito intuitivo esse sistema. E como isso impacta na produtividade e na cultura das empresas, né, Franklin? É um impacto, assim, essa pergunta, assim, é fantástica, porque antigamente as pessoas tinham medo de usar as reuniões de sala de videoconferência. Ninguém queria entrar e fazer uma videoconferência, porque era difícil a operação. Então, hoje, todo mundo utiliza. Quer ver um exemplo? É que quando começou a fazer videoconferência, dificilmente alguém abria a câmera. Uhum. Né? Você entrava lá, tava todo mundo com os rostinhos, só o bonequinho assim, do Teams ou do Zoom. Ninguém abria a câmera. Né? Por quê? Porque era uma imagem muito ruim. Era quadriculada. Era muito ruim. E outra, notebook. Se você tem uma câmera no notebook, tem câmeras que ficam na parte ainda inferior do notebook. Próximo ao teclado. Próximo ao teclado. Você pega a imagem assim, ó, de cima para baixo. O queixo aqui, a barba. A barba. É uma imagem muito feia. É feia. Agora você põe uma câmera Full HD na parte de cima, que você regula tudo direitinho, é outra imagem. É outra imagem. Então as pessoas começaram a ter o quê? Realmente a usar a parte de videoconferência como vídeo, não como áudio. Porque se você tem uma solução... E outra, as empresas meio que começaram a cobrar isso. Porque na pandemia era necessário você estar com a câmera aberta. Não, e quantos programas de TV que a gente viu as pessoas fazendo de casa, né? Programas de esporte, jornal, entretenimento. O pessoal do jornalismo. Uhum. Era muito comum o cara fazer a matéria de esporte de dentro de casa. Sim. Né? Você via ele, às vezes, com um headset gamer, Sim. grandão, cheio de LED, fazendo uma apresentação. Então, criou-se o hábito de videoconferência, não só a audioconferência. E hoje aqui, ó, no nosso estúdio aqui, estamos com 3 câmeras, todas Logitech. Todas Logitech. Essas câmeras que vocês estão visualizando aqui são câmeras 4K, por exemplo, é um modelo Rally nosso, Rally Câmera, que ela te entrega uma imagem com tecnologia de compensação de luz, de baixa luminosidade, você tem ajuste automático do participante, você tem todas essas características que trazem uma imersão para a videoconferência, que é o que você falou. Não adianta a gente estar numa videoconferência e a imagem ser ruim. Porque você deixa desinteressado. Não, e essa qualidade de imagem, você pode colocar ela nas redes sociais para fazer uma live, ou então você tem um canal do YouTube para fazer algo profissional. E muitos ficam extremamente surpresos
com a qualidade da câmera. Uhum. Porque, por exemplo, a gente está numa sala para podcast com câmeras que foram desenvolvidas para ambientes de sala de videoconferência ou auditórios. Uhum. Porque é uma câmera PTZ com zoom de 15 vezes, foge um pouquinho da ideia da câmera DSLR, né? Com uma lente que às vezes a empresa vai investir 30, 40, até 50 mil com lente e uma câmera de alta qualidade contra uma câmera de R$8.000. Então, você supre as necessidades de muitas formas. Você pode utilizar ela, você vê, a gente está utilizando para o podcast, mas você pode usar numa sala de videoconferência. Sim. Num auditório, para você fazer Igrejas utilizam bastante. Bastante. E quais tendências você pode contar para a gente aí para os próximos anos aí? O que é presente hoje é todo mundo falar de IA, né? Inteligência artificial. Hoje não se lança nenhum dispositivo sem você falar que ele tem inteligência artificial. Virou marca, né? Inteligência artificial virou marca para vender um produto de maior qualidade. Mostrar que é tecnológico, está avançado. Mostrar que é tecnológico. A Logitech já faz essa parte de inteligência artificial já há bastante tempo nas nossas câmeras. Há mais de, a gente pode falar, em uns 7, 8 anos, a gente já tem essa parte desenvolvida em software e no hardware já incorporado. A tendência é cada vez mais os dispositivos estarem mais integrados com inteligência artificial. Por exemplo, a Logitech hoje tem mouse e teclado que já tem botão que abre o ChatGPT. Já está já tá no hardware. No equipamento. Você clica, ele já abre, para você, já tem um prompt para você escrever o que você quer. Então, fazendo uma visão que hoje, se tudo que a gente pensa em que vai acontecer, né, que às vezes pode estar distante, está muito próximo hoje, né? Tá próximo. Aí você pensa só num cenário hoje que você tem uma webcam, você tem um teclado e um mouse, que você deu as permissões para a parte de integração com inteligência artificial. Você tem a Microsoft com Copilot, por exemplo, que você está num Word desenvolvendo um texto, você como jornalista está lá escrevendo uma matéria super interessante, falando sobre tecnologia, inteligência artificial, e de repente você para e fica olhando para a tela, pensando no que você vai escrever. Muitas vezes já deve ter acontecido isso. Sim. E aí, por exemplo, a luzinha lá do Copilot acende. Aí você clica. Aí ele te fala, porque a câmera está integrada com o Copilot, né? O teclado já está integrado com o Copilot ou qualquer uma das inteligências artificiais, e ele te faz uma sugestão, ó, já li teu texto, né? Você está falando sobre inteligência artificial e vi que você está parado, aí você está pensando, eu te dou uma sugestão, eu vi uma matéria aqui, um artigo científico que tem a ver com o que você está... Vou fazer aqui uma descrição para você. Um baita auxílio. Aí você, cara, era isso que eu estava tentando lembrar. Você vê, a integração do hardware, hoje ele é presente. É presente. Então, o que vai acontecer é o seguinte, inteligência artificial, ela precisa das suas instruções, né? A que a gente usa. Gemini, Copilot, ChatGPT, qualquer um desses. Então, você vai permitir ele com base no que você precisa. Então, se você é um redator e você está escrevendo um texto lá com desenvolvimento em bases científicas, existem vários artigos científicos que você vai poder mencionar ali. Só que você, às vezes, não está conseguindo lembrar o que você precisa. Então, aquilo já vai fazer uma leitura do teu rosto, da sua pausa momentânea e falar, cara, deixa eu ajudar ele aqui. Entendeu? Como já tem, né? Carros que já faz a leitura se você está dando uma piscada, já te avisa se você está cansado, é melhor você dar uma pausa. Então, assim, todos esses sistemas vão estar interligados. Isso aí é fato. E para quem está assistindo a gente, está ouvindo, que conselho você daria para quem quer entrar de vez nesse mercado corporativo, tá ligado nas tendências? Conta mais, Franklin. Mercado corporativo,
falando de tecnologia, para os jovens principalmente que são aficionados, que estão entrando no mercado de trabalho, o melhor caminho primeiro é certificar. Porque assim, o mercado corporativo, ele exige do profissional hoje certificações. Então, assim que ele descobre, se ele é da parte de desenvolvimento de software, procurar certificações baseadas em desenvolvimento de software. Se ele está trabalhando com inteligência artificial, certificações para se profissionalizar naquele tipo de produto. Porque o profissional certificado na área de tecnologia, ele é altamente reconhecido e bem pago. Então, não adianta o profissional ser extremamente generalista sem comprovação profissional desses certificados. Uhum. Então, por exemplo, a minha história profissional foi toda baseada em certificações. Então, eu tinha certificação de nível básico, intermediário, avançado, dos fabricantes que eu trabalhava. Então, por exemplo, hoje os parceiros Logitech, a Logitech tem uma que a gente chama que é o Logi University. Então, a gente proporciona treinamento para os nossos parceiros de toda a linha de produto. Então, por exemplo, se a gente vai falar de Holy Bar, que é um appliance, um equipamento com inteligência artificial, o parceiro que vende, ele faz um curso, recebe uma certificação, ele é realmente treinado e reconhecido. Está capacitado. Está capacitado a trabalhar com a nossa linha de produto. Então, a Logitech te faz isso. Então, a pessoa que vai trabalhar com soluções de videoconferência, ele tem que se certificar. Começa no hardware e nas plataformas. Vai se certificar na Microsoft, nas certificações da Zoom, da Google, para mostrar que tem total capacidade de conhecimento em relação às plataformas que hoje são as principais do mercado. É um assunto que a gente vai falar horas e horas aqui. Franklin, obrigado pela presença, para a gente falar de tecnologia, para a gente falar de avanços de periféricos tecnológicos, de videoconferência, que eu sei que você entende muito, e é um orgulho para a gente aqui do Conexão BR, do BR Offices, ter os equipamentos que a gente comentou na nossa conversa de hoje. Não, é um prazer estar falando com vocês. É um assunto extremamente vasto. São muitos dispositivos, muito conhecimento técnico, mas eu fico à disposição aqui para sempre que vocês precisarem, a gente trazer algumas novidades. A Logitech está como eu falei, é líder mundial nas soluções, então a gente está trazendo sempre muita novidade, muita tecnologia para cá, para o mercado brasileiro e mundial. E você que está assistindo a gente, venha conhecer o nosso novo 6º andar da BR Office aqui de Brasília, para você conhecer o melhor da tecnologia da Logitech. É fantástico, pessoal. Venham mesmo, venham conhecer a estrutura, venham fazer uma visita na Logitech aqui em Brasília, estou aqui à disposição. Também. E obrigado pela presença. Volte mais vezes aqui, viu, Franklin? Obrigado, Marcos. Eu vou voltar. Já aproveita, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e até o próximo encontro. Um abraço.